Seja bem-vindo a mais um vídeo. Ih, cartão, tem um funil aqui atrás. Seja bem-vindo a mais uma live entre Mundo Offshore e hoje Marcela, diretamente lá do Canadá. Para você que está assistindo a gente aí, galera, lá de Balneário Camboriú. Olá, que tal? Eu estou muito bem, muito bueno. Estou muitas saludos, saudades. Eu não lembro. Estou com muita saudade de vocês, pessoas buenas. Pessoal lá de Santa Catarina, o pessoal tá aí com a gente, a Marcela do Canadá. Antes de convidar a Marcela para entrar, pessoal, já pedir para vocês encher de joinha aqui para o Instagram integrar esse conteúdo para mais quantidade de pessoas. E segue a música enquanto eu vou escrever aqui o comentário fixo, galera. Vamos lá, já escrevi, ver se consigo fixar. Eu quero fixar comentário, pronto. Então, pessoal, hoje a live, só antes de vou convidar a Marcela já. Antes de convidar, a gente vai estar falando hoje sobre como conseguir um emprego no Canadá. Muitas pessoas me perguntam, Matheus, como que eu faço para conseguir trabalhar fora do país? Eu falo, cara, sinceramente, quando eu trabalhei fora, foi a empresa que me mandou para fora. Eu saí do Brasil já para ir trabalhar fora. Quando eu fui para Las Vegas, aí eu fui na cara e coragem, mas não era offshore. Então, a Marcela, que ela já trabalhou embarcado durante um tempo, ela vai estar falando um pouco sobre isso. Ela tem uma bastante experiência e com isso nós juntamos eu, o Mundo Offshore, a Marcela, a Andréia. Eu falei, love? Ih, caramba. Caraca, era para botar live. Pô, pera aí, galera. O coisa me matou aqui. Live com Marcela Peçanha e Peçanha e Andréia Cunha sobre como trabalhar no Canadá. Yeah, I got you now. Live com Marcela Peçanha e Andréia Cunha sobre como trabalhar no Canadá. Perfeito. Pessoal, eu quero saber também se vocês já assistiram o nosso podcast, tá incrível. E eu vou nesse momento estar convidando a Marcela, para sem mais delongas. Estamos em love, nós estamos aqui exalando amor, porque há sentimentos que nós temos diretamente do Canadá, Marcela Peçanha, pessoal! Seja bem-vinda, Marcela. Seja bem-vinda, Marcela, mais uma vez com a gente. Creio que esse é um projeto que vai ser, acho que, mais a longo prazo, porque cada vez vai estar abordando diversos tipos de assunto. E o vídeo de hoje, essa live de hoje, vai ser praticamente um ponto de inflexão na carreira de muitas pessoas que tá querendo adquirir, né, esse conhecimento de querer ir para fora, né? Muitas pessoas ainda têm esse desejo de ir para fora do país e você vai estar ajudando hoje a galera a conquistar eu creio, né, conquistar esse sonho, esse desejo. Pessoal, lembrando que essa live é uma live em conjunto entre Mundo Offshore, Andréia Cunha, Marcela Peçanha y yo, Mateo Rangel, diretamente de Brasil, mas hablo español con mis amigos que están diretamente de México, escutando ahora a gente, nossos amigos diretamente do Paraguai. Nós temos aqui a Sucienia, diretamente do Paraguai, assistindo nosotros. E agora vamos escutar você, Marcela. Habla conosco. Eu vou falar, hablamos muito. Boa noite a todos, boa noite. É muito legal estar aqui de novo com vocês. Obrigada, Matheus, pela oportunidade. Obrigada, Telmo, do Mundo Offshore. São super queridos, a gente sempre está em contato. E apesar da distância,
Estamos aí somando sempre na vida um do outro. Obrigada, queria agradecer aí mais uma oportunidade. Meu nome é o nome da André, que está aqui em frente. Tá aqui só. Pede pra André dar um oi pra gente aí rapidinho. André, vem dar um oi. Só dá um tchauzinho pro pessoal ver. É minha Quem é André? Quem é André? Quem é André? Olá, André. Olá! Olá, André! Que tal? Olá, que tal? André Sister. Então, a Andrea, só apresentando um pouquinho, a Andrea também mora aqui no Canadá, mais ou menos o mesmo tempo que eu. Nós estamos aqui há quase 4 anos. Eu sou da área de engenharia, a Andrea é da área de TI. Chega pra cá pra gente ficar mais com calor humano. Sou da área de TI, trabalho com TI desde os meus 19 anos. Finge que a gente não faz conta, tá? Não vamos calcular a idade da pessoa. Não vou fazer as contas. Não vamos fazer as contas. Então, eu trabalhava com TI no Brasil, mudei aqui para o Canadá, fiz uma pós aqui no Canadá. Trabalho com TI no setor público aqui no Canadá. Trabalho para o governo. Com gerenciamento Trabalho para o governo. Com gerenciamento de projeto já vai fazer quase 2 anos. Isso aí. Oi, Marcela, tem muita gente, hoje nós estamos aqui agora ao vivo com a gente tem 21 pessoas online aqui com a gente e muitas pessoas não conhecem você. Então, a Andrea deu um briefing da gente bem rápido, mas bem conciso sobre o que mas fazia e o que ela faz hoje. Na verdade, ela não mudou nada, né? Só aumentou o conhecimento, né? Exatamente. Ela tem 19 com TI, mas o tempo do mestrado, ela deve ter sacanagem. Vou falar a idade dela, não. Fala pra galera aí quem é a Marcela, o que a Marcela fez, o que a Marcela foi fazendo no Canadá. Fala pra galera aí. Na verdade, algumas pessoas me conhecem. Eu trabalhei no setor offshore por 9 anos, né? Trabalhei mais com a parte de engenharia do controle da qualidade. Trabalhava como inspetora de solda, LPQM e ultrassom. Trabalhava normalmente nas sondas da Petrobras e também já trabalhei em sondas gringas. E depois de estar trabalhando na Odebrecht, depois da nossa crise do petróleo, que infelizmente ocorreu, eu decidi vir aqui para o Canadá inicialmente dar um up no currículo, mas com as oportunidades que estão surgindo aqui, o intuito é continuar e ficar. Com as oportunidades que vieram surgindo aqui... Exatamente. Exatamente. Então, assim, falando bem rapidamente, é isso aí. Beleza. Então, Marcela, vamos para o que interessa, né? A maioria das pessoas estão aqui para entender, de fato, como a gente faz no Canadá. E a primeira pergunta, Marcela, que na verdade... isso vai ser muito legal assim, entre a gente, porque eu também tenho minhas dúvidas, então eu tenho algumas coisas anotadas aqui no computador. Sim. Seria, qual é o requisito mínimo para uma vaga no Canadá? Assim, se você quiser vir como para trabalhar na sua área, acho que o mínimo do mínimo é você ter a proficiência no idioma, né? E aqui no Canadá, dependendo do lugar onde você vá, você tem que falar inglês e francês, né? Aqui em Ontário, por exemplo, vou falar Toronto, né? Hoje eu estou em Toronto. Em Toronto a gente só fala inglês. A maioria das coisas que você vai aqui para emprego, para tudo, em inglês. Mas, por exemplo, se eu sou para a área de Quebec, né? Lá eles já vão exigir que você fale o francês. Então, assim, a proficiência na língua é importante. Eu acho que é um ponto que você vem batendo muito aí, né? Nas suas lives. Tem que saber falar inglês, tem que saber falar inglês. O inglês é uma língua universal. Então, primeiro é proficiência na língua. Segundo, é fazer toda a adaptação da sua parte curricular, né? O que é isso? Por exemplo, digamos que eu me formei em engenharia, né? Me formei em engenharia no Brasil, estou lida e bela como engenheira. Porém, nem sempre o que a gente faz no Brasil é válido aqui já de cara. Por quê? Primeiro, porque o Brasil não tem nenhum acordo político com o Canadá, e isso conta, política, tudo em volta da política. O fato do Brasil não ter nenhum acordo político com o Canadá, eles não fazem a união de tipo, eu aceito o que você fez no seu país e aceito como se fosse uma verdade universal aqui. Não, você tem que vir para cá, você tem que fazer a adaptação de todo o seu histórico escolar para eles aqui, entendeu? Às vezes o que a gente aprende na faculdade aí é mais ou menos do que eles aprendem aqui. Por exemplo, uma pessoa que fez uma faculdade de educação física no Brasil, eles não têm a faculdade de educação física aqui, entendeu? Então, você aqui, quando for fazer a adequação do seu diploma, do seu certificado, da sua graduação, aqui você vai ter uma lista de coisas no qual você pode trabalhar, justamente pelo fato de eles não terem esse profissional de educação física aqui. Eles têm um personal trainer
e educação física da área da saúde, porém você vai ter uma lista de coisas que você pode trabalhar. Então, assim, essa adequação da graduação, a adequação do seu currículo, porque apesar de que eu vejo que hoje o Brasil está caminhando para ter um currículo muito parecido com o nosso aqui, não é o mesmo, entendeu? Um exemplo. No Brasil, eu vejo que as pessoas colocam estado civil, endereço. Aqui você não pode colocar estado civil, aqui você não pode colocar sexo, entendeu? Por que o Canadá proíbe? Justamente para não ter nenhum tipo de preconceito, entendeu? As pessoas estão te contratando pela sua habilidade técnica, e não porque você é gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito, gay, não tem nada a ver. Então, eles proíbem você de colocar essas coisas. Então, falamos, né, do língua, a graduação, currículo. Aqui a gente tem a carta de apresentação também, que no Brasil já foi um pouco extinguida, mas aqui você tem que fazer a carta de adaptação. E currículo e carta de adaptação tem que ser, carta de apresentação, obrigada, Andréia, tem que ser uma para cada empresa. Cada empresa tem um objetivo. E cada empresa tem as suas metas, tem a sua visão. E você tem que mostrar para a empresa que você está com a mesma visão que aquela empresa. Porque a empresa quer contratar pessoas com o quê? Que queiram levar aquela visão adiante. Então, você tem que mudar o seu currículo e tem que mudar o seu cover letter para cada empresa que você aplica. Marcela, uma pergunta aqui que talvez as pessoas que estão escutando a gente pode dar uma dúvida na cabeça. Existe diferença entre resumê e um currículo? Sim. Né? O currículo é como se fosse mais uma... Como que eu vou falar? Você vai contar uma história ali naquele currículo de tudo que você passou. Um grande exemplo que eu tenho de currículo é o currículo Lattes, né? Quando você é uma pessoa que se gradua, faz mestrado, doutorado, você apresenta vários artigos, você faz o seu currículo Lattes. Naquele currículo Lattes, você tem que colocar todos os passos a passo, tudo que você teve na sua vida profissional. O resumê já é um super resumo, super condensa. Assim. Você condensa ali bullet points, né? Como tópicos do que tem que ser a sua vida profissional. Por que tem essa diferença? Porque aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, eles passam o seu resumê por um software. Esse software, ele vai captar palavras-chave, as famosas keywords, que o Matheus tanto fala. Então, esse software chamado ATS, né, aqui, ele capta... Quando eu sou recrutador, por exemplo, a minha empresa quer contratar um engenheiro elétrico. E o Matheus vai colocar o currículo dele lá para resumê para engenharia elétrica. Então, o Matheus vai lá na vaga, né, que ele está querendo ver, e tem as keywords da vaga. Essas keywords têm que estar nesse currículo, porque quando a gente passa esse currículo no software, se não tiver o que a vaga quer, ele nem vai te ver. Você pode ser o melhor engenheiro elétrico do universo, mas se você não colocar o que eles querem procurar, eles vão passar direto por você. E esse primeiro corte é por software, não passa por pessoas. Apenas a segunda etapa é que vai passar por pessoas, a pessoa vai olhar o seu currículo e ver o que realmente ela quer e se você está de acordo com aquela vaga. Entendi. E, o Marcelo, outro ponto que eu vejo que as pessoas... batem muito, né? Se batem assim, tem muita dúvida, né? É porque é o seguinte, é possível aplicar para uma vaga daqui do Brasil, eu morando aqui no Brasil, aplicar uma vaga no Canadá? É possível, tá? É possível sim. Inclusive, hoje eu recebi uma pergunta sobre estágio, né? É possível estagiar fora? Sim, é possível estagiar fora. Como também é possível aplicar para uma vaga de trabalho. Só que o que existe hoje, que eu vejo, por exemplo, é assim, os Estados Unidos é um pouco mais aberto para isso, de trazer pessoas para os Estados Unidos de outros lugares. O Canadá não é tão aberto. O Canadá prefere, né, porque ele tem um maior protecionismo, prefere ver pessoas que já estão aqui. Porém, isso não quer dizer que não seja impossível. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, né, eles estão hoje pegando pessoas de outros países, soldadores, caldeireiros, porque aqui a gente está com falta dessa mão de obra. Então, se você é uma pessoa especializada numa certa mão de obra, uma pessoa que tem um bom currículo,
que sempre está atualizando as suas páginas, LinkedIn, currículo, isso tudo, é possível sim que as pessoas te chamem para poder trabalhar. Inclusive, e eu espero muito que aconteça, porque eu estou envolvida nesse processo, a minha empresa, por exemplo, está querendo fazer um job fair, que é tipo uma feira de trabalho no Brasil, porque ela sabe que no Brasil a gente tem toda essa parte de óleo e gás, a gente tem muitas pessoas muito bem qualificadas. Inclusive, eles falam muito bem de brasileiros, que todos os brasileiros que eles fazem a entrevista, né? Eles ficam tipo, nossa, que pessoa qualificada. Só tem um problema, nem todo mundo fala inglês, a ponto de poder conversar com o cliente, de poder, né, seguir a entrevista. Um ponto interessante que você falou, quando eu morei em Las Vegas, eu trabalhei com um chinês. Ele só gostava de trabalhar com o brasileiro. Porque o brasileiro, quando ele sai do país dele, ele vai para outro país, ele entrega a alma e o coração ali, trabalha mesmo à torta e direita. Enquanto ele não gostava de trabalhar, por exemplo, ele não gostava. Ele não falava assim, Matheus, eu não gosto de trabalhar com mexicano. Mas mexicano é comparado ao brasileiro quando está trabalhando lá. Mas ele falava que não gostava. Matheus, eu não gosto de trabalhar com mexicano. Eu prefiro contratar brasileiros. Então, por isso que quando eu cheguei em Las Vegas, que eu conheci esse cara, ele não conhecia muitos brasileiros, por incrível que pareça. E eu mostrei a comunidade brasileira para ele quando eu levei ele no restaurante Boca do Brasil, lá em Las Vegas. Aí ali ele conheceu coxinha, conheceu um monte de coisa. Além do networking, eu inseri ele na comunidade onde ele ia navegar ali para encontrar a mão de obra que ele precisava. E o que você está falando, para mim, faz muito sentido. E eu tenho certeza que o seu chefe, ele fazendo isso, ele vai aumentar a capacidade técnica da empresa dele, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. E isso eu falo assim, não estou falando da boca para fora. Eu hoje, para quem não sabe, eu trabalho numa empresa aqui no Canadá. A gente fabrica vasos de pressão para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Quando eu entrei lá, a gente estava trabalhando com a NR13, que eles estavam fazendo um vaso de pressão para o Brasil. Então, assim, aqui todo mundo que eu trabalho fala, os brasileiros são super, eles chamam de hard workers, né? Tipo, a gente trabalha duro, a gente leva a sério. E tem uma coisa muito importante que eu vejo assim no perfil do trabalhador brasileiro. Quando ele vai para fora, ele é um cara que não pensa dentro da caixa, ele pensa fora. Então, assim, é um cara que é o famoso se vira. Ele se vira, mas ele resolve o problema. Então, isso é uma coisa, assim, que as pessoas gostam. E outra situação, aqui as pessoas são muito assim, eu fui contratado para pegar essa caneta com a mão direita. Eu não posso pegar com a mão esquerda, desculpa. Entende? Então, tem muito essa coisa assim, as pessoas são travadas. E o brasileiro, primeiro, sempre simpático, sempre sorrindo, tem um histórico de trabalho, pelo menos na minha área, todo mundo que eu vejo aqui, o brasileiro é super bem qualificado, entendeu? E chega aqui dando banho. Não é à toa que a maioria dos brasileiros que eu vejo, a Andréia é uma delas, trabalhando para o governo, consegue alcançar cargos de gerência, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe lidar com pessoas. E isso, hoje em dia, não é só entrar numa empresa. É saber lidar com pessoas, fazer com que as pessoas precisem de você. Entendeu? Esse é o tópico, né? Eu quero alinhar um ponto que você falou que é muito importante. Isso não é só para o Brasil, pessoal. Isso é para o mundo. Existem soft skills que você tem que ter, que é básica de qualquer pessoa. Uma delas é você ter inteligência emocional. Hoje foi falado isso no Profissional do Futuro, na OTC. Eu falei com o Thelma que a gente não ia falar do OTC, mas eu não vou falar, só que eu estou mencionando, até isso é para outra live. Mas foi falado sobre algumas soft skills que todo profissional deve ter. E uma delas é a inteligência emocional, saber controlar a ansiedade, saber controlar um momento mais difícil, principalmente quem está fora, longe de família, saber controlar essas emoções diante de um momento complicado. E trabalho em equipe, tem outras também, tem core business, tem outras também. Mas trabalho em equipe e inteligência emocional são coisas que você leva para o mundo. E nós, brasileiros, nós já temos uma facilidade de trabalhar em equipe pelo molejo que nós temos. A gente chega em qualquer lugar, eu vejo pelo meu filho. Onde que ele chega, ele já chama todo mundo de amigo, e o cara lá é um sorriso, e o sorriso, pessoal, abre portas. Você pode ver uma pessoa carrancuda, mas se você der um sorriso, eu vejo a Marcela, deu um exemplo,
A Cris deu um exemplo claro pra gente sobre como o sorriso abre portas pra gente, lá no ATC, de mais uma vez. Mas é só linkando o que a gente tá falando. Então, se você não tem essa soft skill de trabalhar em equipe, por exemplo, de inteligência emocional, tente desenvolver isso em você. Porque você desenvolvendo isso, automaticamente você está desenvolvendo isso não só para você. Automaticamente você desenvolve outras pessoas e isso você gera valor para outras pessoas e, na moral, você vai ficar imparável, na boa. Na boa mesmo. Não, com certeza. Agora, Marcelo, perguntando perguntas, né? Na verdade, temos diversas perguntas. Só mas eu não vou fazer todas hoje, não. Para fazer um link aqui. Pode falar. O Matheus está falando de soft skills. Na verdade, isso é muito importante também, tá? Quando você vai para a fase da entrevista aqui, a primeira fase da entrevista, normalmente, eles estão testando os seus soft skills, entende? Eles estão testando. O que são soft skills? É o modo como você se porta em relação a você, a relação com você mesmo, com os outros, né? Relação interpessoal, a relação com seu amigo de trabalho. Como que é essa relação? Como você se entende no meio dessa relação? Isso tudo faz parte dos soft skills. E nas minhas entrevistas que eu fiz, e eu acho que até a Andréa também pode falar delas, eles pedem muito, dê um exemplo que aconteceu com você. Ele não quer saber assim, o que você acha? Sei lá, se você não tiver na mesma... Se você discordar, por exemplo, do seu supervisor, o que você acha? Eles não querem saber da história, eles querem saber como você... Ou seja, dê exemplos de você. Sim, aconteceu isso comigo em tal época, eu agi assim e resolvi assim. Eles querem saber como que você age e como que foi a resolução daquele problema. Soft skills está envolvido nisso. E outra coisa, hard skills, parte técnica. Como que você se porta? Ou seja, da segunda fase da entrevista, eles vão começar a perguntar sobre os seus hard skills. Entendeu? Então, assim, o quanto você sabe em relação àquele conteúdo. Isso também é importante. Se você cobrir esses dois skills, né? Essas duas qualidades, gente, 90% de você está dentro da vaga. Ou seja, você sabe se portar como um funcionário e você tem o que eles querem, entendeu? Ou seja, e os soft skills, você usa, né? Como que você usa aquilo que você sabe. Então, assim, é linkar os dois e correr para o abraço. E a gente está aqui, na verdade, o Matheus auxilia sempre vocês nessa área, e a gente também auxilia aqui no Canadá. Você ia fazer uma pergunta. O pessoal que não sabe quais soft skills eles têm ou precisa desenvolver, assim que acabar lá, eu vou botar nos stories alguns exemplos de soft skills para você ter uma ideia do que é. Eu não sei se vai estar em inglês ou português, foi um material que eu peguei. Mas se tiver em inglês, você traduz ou aprende inglês para até melhorar para quando você for para o Canadá, tá ok. Marcela, a próxima pergunta é voltada para a área de documentação, tá? A pergunta é, eu posso sair do Brasil sem documentação de trabalho para ir para o Canadá ou o ideal é já sair daqui com tudo certo? Gente, o ideal é sempre estar tudo certo, né? Porque assim, aqui no Canadá não tem jeitinho. Se você vem do Brasil com o jeitinho no coração, o jeitinho vai ficar chateado, porque aqui não tem jeitinho, entendeu? Ou seja, documentação. Tem duas partes de documentação. Uma parte da documentação é como fazer toda a adaptação da sua graduação para os moldes do Canadá. Isso é a primeira parte. Gente, tem que ser feita no Brasil ainda. É muito mais fácil quando é feita no Brasil. Porque se vocês fizerem daqui, vocês vão precisar de uma pessoa para ir lá na faculdade, para preencher. E muito dinheiro, com certeza. Porque assim... Muita plata. Muita plata. Porque tem que ter documentos que tem que ir no cartório registrar. Então, assim, essa fase de fazer a adaptação da sua graduação, a adequação, né, a transcrição, tem que ser com você ainda no Brasil. Aí a outra parte da documentação já é relacionada à parte da imigração, né? Ou seja, se você for contratado por uma empresa, você ainda estando no Brasil, essa empresa fazia parte de sponsorship, né? O que é o sponsorship? É quando a companhia ou uma pessoa, né? Porque, por exemplo, se você casar com alguém, essa pessoa vai fazer o sponsorship também. Então, o que é esse tipo de sponsorship? É quando, vamos falar mais por empresas, né? Quando uma empresa
suporta, dá o suporte à sua aplicação para um visto naquele país que você está aplicando. Se você vai vir para o Canadá, uma empresa do Canadá está te contratando, essa empresa vai pegar e vai te sponsorear, como a gente fala aqui, né? Vai te sponsorear, e aí depende de qual projeto ali você vai se encaixar. Normalmente, aqui no Canadá, a gente tem alguns tipos de projetos. Ele pode ser pelo Atlantic Immigration Pilot, né, que é mais para aquele trabalhador especializado, e também aquela pessoa que acabou de se graduar e está querendo vir para cá. A gente tem de trabalhador temporário, né, que ele pega e contrata o estrangeiro para trabalhar aqui por um tempo, e aí ele tem que provar para o governo que ele não tem aquela mão de obra aqui, por isso que ele quer trazer de fora. A gente tem a parte do visto permanente, né? Que é você, por exemplo, como que eu fiz, né? Eu vim para cá, estudei, passei por um processo de graduação, apliquei o meu PGWP, que é tipo Post-Graduation Work Permit, e aí estou aplicando para a parte de residência. Pode ser esse também. Ou você pode ter oportunidades temporárias para pessoas que estão chegando, que eles chamam de Newcomers and Intern. É como se fosse uma organização do governo que dá um bem-vindas para quem está recém-chegado no Canadá. Ou, que é o que mais acontece, através da experiência internacional. Ou seja, você é uma pessoa que tem muita experiência e tem entre 18 e 35 anos e quer trabalhar fora. Também existe um programa para isso. Essa é a segunda parte da documentação. Ok. Né, a parte de... Então, assim, tem essas duas partes. E a terceira é fazer adaptação, né, gente? Do seu currículo, da cover letter, da sua página de LinkedIn, tudo isso que tem que estar sempre atualizada. Não importa se você está trabalhando ou não. Isso tudo tem que estar atualizado. Sempre. Porque é o que te chama a atenção do seu perfil para os recrutadores. E mesmo que você, por exemplo, não esteja procurando emprego, às vezes vem uma oportunidade melhor, né? Outra coisa. Mas e se eu quero ir, por exemplo, sem documentação? Para fazer... Vou lá sem documentação, mas eu quero saber o que é. É bom. Vem uma vez como turista, eu fiz isso. Vem como turista, faz uma viagem exploratória, conhece o local. Dependendo de quanto tempo você for ficar aqui, faça seu networking. Vá em lugares, vá em feiras, job offers, vai conhecer gente. E aí, pega todas as informações para vir trabalhar num segundo momento. Isso é muito comum nas áreas, tá? Networking. Por mais que você esteja apenas visitando. Respondi? Perfeito. Marcela, tem alguma pergunta que você recebeu hoje na caixinha de perguntas que você abriu, que você queira falar aqui agora? Porque, às vezes, é muito mais... É porque você está comunicando com um público que, de fato, tem as dúvidas, assim, né? E se as pessoas quiserem também, pode colocar a dúvida aqui agora, que a gente vai respondendo. O Matheus vai analisar as perguntas e me falar. Sim, eu recebi aqui, por exemplo, se é possível um estágio no exterior. Hoje eu recebi essa pergunta. Super possível, super, super, super. Inclusive, tem várias agências que fazem parte de estágio. Se você entrar nos sites dos governos, entendeu? Tem como fazer estágio, porém, existem pré-requisitos, como tudo na vida, né? Ou seja, a idade, para estágio, normalmente, a idade conta. Proficiência na língua, tem que falar língua, gente. Como é que vocês vão fazer um estágio se não fala? Fala só the books on the table, não dá, né? Bom perfil acadêmico, ou seja, se a pessoa, eles tomam como base que se a pessoa é boa na parte acadêmica, ela é boa na vida. Inclusive, tem empregos aqui que eles só te contratam se você tiver um bom CR, tá? Acadêmico. Eles pedem, aqui vai até 5, né? A gente chama de, como é aqui? O nosso CR? Médio. Puta, Coeficiente de... É coeficiente de alguma coisa, esqueci. No Brasil, rendimento. Coeficiente de rendimento. Mas aqui tem outro nome. E aqui vai até 5. E tem várias empresas que falam, você tem que ter no mínimo 4. Entendeu? Então, essa parte acadêmica conta.
E uma carta de recomendação também é muito importante, de alguma empresa que você tenha trabalhado. E para quê? Para passar no bendito software e você ser, né, ali daquele bolo, você ser resgatado ali, porque é um resgate. Outras coisas também que me perguntaram aqui foi, por exemplo, falaram algumas coisas de plataforma aqui, mas, por exemplo, as pessoas já foram lá no site, já procuraram o NOC, que é o... Aqui no Canadá eles têm um número de ocupação, né? Como se fosse assim, por exemplo, todo engenheiro elétrico vai ser o número 10, um exemplo, né? E a partir desse número você vê, tipo, quanto que a pessoa ganha, isso tudo. Você puxa a sua profissão por um número. E aí tem algumas pessoas também que já foram lá no site, pegaram o NOC, vieram me perguntar. Mas assim, quanto mais específica for a sua pergunta, que tem gente que fala assim, ai, como que eu faço para migrar? Não, tem milhões de formas, entendeu? A sua pergunta tem que ser específica. Eu sou formado nisso, eu tenho experiência com aquilo, e eu quero imigrar, eu tenho tantos anos, porque é importante, a idade aqui é importante, porque dependendo da idade você perde ponto ao invés de ganhar, tá? No processo de imigração. Então, assim, tenho tantos anos e quero trabalhar nessa área. E aí, a partir daí é que a gente vai trabalhar, né? Eu e a André, a gente aqui trabalha com todo esse processo de coaching, né? Processo de suporte, né, profissional. Então, a partir dessas informações que vocês dão para a gente, é que a gente vai traçar o que você tem que fazer, o passo a passo. Que, gente, na verdade, tudo na vida é um passo a passo. Escolha um bom mentor para você ter esse passo a passo mais fácil. Se você não escolher um bom mentor, se você não estiver nas mãos de pessoas que sabem o que estão fazendo, vai ser mais difícil, vai ser mais sofrido. E isso aconteceu comigo. Então, assim, eu senti na pele. Cheguei aqui, fiquei frustrada, comecei a correr atrás, dei de cara na porta, tive que fazer por mim mesma, até chegar num momento que hoje as pessoas vêm me pedir ajuda. Me ajuda a fazer o currículo, me ajuda isso, me ajuda aquilo, o que eu faço? E eu vou dando o caminho das pedras. E aí, isso também acontece com o André na área de TI, as duas maiores áreas aqui são TI e engenharia. Isso também acontece com a Andrea, e por isso que a gente resolveu unir forças junto com o Matheus e com o Mundo Offshore, para a gente linkar, né, o Brasil ao exterior e poder trazer, por que não, as nossas pessoas, né, as pessoas que a gente confia, pessoa da área qualificada, para poder também ter uma vida melhor. Ou no Brasil, através de vocês, ou aqui através da gente. A gente está sempre se linkando e tentando ajudar um ao outro. Marcela, duas perguntas em uma só. Ok. Até que ponto o governo olha para profissionais que já têm filho e qual é o salário mínimo no Canadá? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu aqui no Brasil sou engenheiro e ganho X. E, poxa, eu vou para o Canadá para ganhar Y, entendeu? Eu sei que tem um fator qualidade de vida, mas é só para o pessoal entender mais ou menos assim. Então, sim, quando você chega aqui no Canadá, gente, por mais que a pessoa seja ilegal, aqui a criança não fica sem estudo, entendeu? O governo, nesse ponto, eu conheço, inclusive a gente conhece várias pessoas que são ilegais e os filhos estão estudando. A educação aqui é um ponto primordial. Não importa se você é legal, se você é ilegal, se você é canadense, se você é... Não importa. O seu filho tem que estar na escola. Porque o Canadá entende que essa criança futuramente vai contribuir com o país, entendeu? Essa criança vai gerar renda. Lembre que a população do Canadá é velha. A população do Canadá está ficando idosa. Então, se você vem migrar com família, criança pequena, eles amam. Porque vocês vão gerar renda futuramente para o país, entendeu? Então é pontuação, então, quem tem filho, tem uma pontuação melhor? Não tem pontuação melhor. Mas é aceito. Por exemplo, se você for colocar, vou botar você, Matheus, você com a sua família, que no geral vocês são mais novos que eu e tenho um filhinho. É muito mais fácil vocês serem aceitos do que eu. Eu vim solteira, entendeu? Tenho uma idade já que não está contando tanto. Então, assim, é muito mais fácil o governo aceitar uma família que é nova, né? Do que aceitar a mim. Claro que aí, gente, eu estou generalizando. Tem que contar o quão qualificado você é,
né? Tudo isso, toda a sua vida acadêmica conta para a pontuação de imigração, ok? Não vai achar que, então eu vou fazer 10 FIIs e vou para lá. Uhul! Não. Não faz filho assim, não. Não popula o planeta. Salário, que você perguntou. Depende da província. Ai, Marcelo, o que é província? Província é como se fosse estados. Digamos, o Brasil tem estados, o Canadá tem províncias. Então, isso vai variar. A André, estou botando uma tela enorme aqui para mim, linda. Então, vai variar de R$10,96 a hora até $14 a hora, dependendo da província. Ontário, que é onde eu estou, $14 a hora é o salário mínimo. Aqui o salário tem 2 tipos de salário. Se você é considerado salary, você ganha um salário mensal, tá? E se você é considerado o salário mínimo ali, você ganha por hora. Ou seja, aí vai depender da sua qualificação do seu emprego. A André quer falar sobre isso. Deixa eu... Calma aí, que ela tem algo. É que muita gente, quando vem querer falar sobre salário, eu falo que não se compara só o valor, né? Eu comparo qual que é o poder da minha moeda, qual que é o poder daquele meu dinheiro. Então, por exemplo, aqui o salário mínimo são $14 a hora. Vamos supor aí que eu tenho uma pessoa começando com um salário mínimo. Então, vamos pegar uma calculadora. Vou pegar uma calculadora aqui, vai. Quantas horas uma pessoa trabalha no mês? Aqui, mínimo, 40. Eu trabalho 44. Meu namorado trabalha 50, 60. Depende da área. Por semana, ok? Você nem namora então, né, Marcelo? Então vamos lá. Outra live. A pessoa ganhando um salário mínimo não namora, brincadeira. Então a pessoa ganhando um salário mínimo aqui. 40 horas por semana, 4 semanas no mês, valor de $14. Meu salário já são aí, ó, $2.240. Qual que é o preço de um iPhone? Qual que é o preço? Pablo, quanto é um iPhone? $1.000 você compra um iPhone. 1.400, então você pensa, 1.400 agora, né? É. Então você pensa comigo, um pouquinho mais do que metade do meu salário do mês, eu consigo comprar e adquirir aquele específico bem. Se eu estou no Brasil com um salário mínimo, eu tenho que trabalhar meses para adquirir aquele mesmo bem. Então eu falo para as pessoas que um pouco é o valor da moeda, mas muito, muito mesmo é o peso daquela moeda na hora que você vai trocar aquele teu dinheiro por bens e serviços. Tem uma pessoa que... Fora a qualidade de vida também, né, Andréia? Uma pessoa que ela ganha salário mínimo no Canadá, ela tem uma qualidade de vida igual ao de uma pessoa que ganha um salário maior. Então, a diferença social não é tão grande quanto a do Brasil, porque com um salário mínimo eu consigo ter os bens. Então, essa diferença eu acho que é mais importante do que comparar o valor do salário mínimo é qual que é o meu poder quando eu vou fazer a aquisição de bens com aquele dinheiro. É isso, beijo, tchau. Concordo. Marcela, tem alguma pergunta aí que você quer falar? André, alguém fez alguma pergunta para você que você gostaria de falar aqui na live? Me perguntaram sobre DTI, como é? Sim, perguntaram a ela sobre a área de TI. O Gonzalo está falando aqui, falar sobre moradia, valores, então, moradia. O que acontece hoje aqui em Toronto, eu vou falar por Toronto, tá? Que é onde eu moro. Não sei de todos os outros lugares. Bom, Toronto é um lugar que é como se fosse Rio e São Paulo, né? Antigamente, todo mundo quer ir para Rio e São Paulo. Aqui, o Toronto é assim, todo mundo quer vir para Toronto. Então, quando você tem muita procura, o que acontece? O preço sobe. Então, se você for comparar valores de moradia aqui em Toronto, onde a gente mora, e de repente mais distante, com certeza mais distante vai ser mais barato, entendeu? Quanto mais próximo do ferro, mais caro vai ser. E, obviamente, quanto mais próximo do ferro, é onde está a maior oferta de trabalho para algumas áreas, não todas. Áreas de engenharia, empresas de manufatura, estão ficando mais nas cidades que são vizinhas a Toronto, porque Toronto não tem mais lugar para crescer, entendeu? Acho que eu respondi aí uma das perguntas. Tem uma pergunta que chegou para mim aqui, né? Ele virou para mim e falou assim: como você sabe, no Brasil, o perfil do desenvolvedor ele é bem misto, né? E
que eles desenvolvem em Java, em C Sharp, em Kotlin e outras tecnologias, né? E que ele vê que no Canadá é um pouco diferente como é que ele se adaptaria. Então, primeiro eu vou responder um pouco voltado para a área de TI e depois uma parte um pouco mais abrangente. O que acontece é que no Brasil, aquela coisa de você ter diversas tecnologias dentro do seu currículo é importante porque eu tenho diversas plataformas rodando ao mesmo tempo dentro da empresa. Então, eu preciso que as pessoas elas consigam fazer manutenção de todos aqueles sistemas, de todos aqueles softwares. Aqui no Canadá, uma coisa que eu já percebi, quando as empresas elas vão migrar um sistema, elas tombam. Então, eu não fico com vários pedacinhos, né? Aquele Frankenstein dentro dos meus sistemas, né? E uma coisa que aí a gente indo como que eu vou procurar emprego? Se você vai procurar uma vaga, é exatamente como a Marcela falou. Se lá na vaga está procurando uma tecnologia, você vai entrar no seu resume e você vai colocar aquela uma tecnologia, mesmo que você saiba 30. Então, você foca o teu resume para aquela vaga. É como se você fizesse um casamento. Você está casando você com aquela vaga de trabalho. Então, para o casamento aí você tem que pegar você como um par, certo? Né? Exatamente. Você tem que mostrar que você é o melhor par para aquela vaga, né? Isso é um ponto importante. Extremamente importante. E agora, indo para uma forma mais abrangente. Aqui no Canadá, tem um saying que é Jack of all trades, master of no trade. Que no Brasil é tipo, se você sabe de tudo, no fim das contas, você não sabe de nada. E aqui no Canadá, quanto mais você coloca e mais você tem, significa que em nenhum deles você realmente é especialista. Em realmente você é muito bom, nenhum deles. Então, o que eu falo é, a hora que você vai aplicar para uma vaga, tenha isso em mente. Não importa a sua área, coloque para aquela área. Isso muda um pouco de acordo com o tamanho da empresa. Quanto maior a empresa, mais definidos são os cargos, mais definidas são as responsabilidades. Então, eu não tenho aquelas gray areas, né? Aquelas áreas cinzas, né? Em que as pessoas têm aquela intersecção. O que eu vou encontrar, empresas que adoram que você saiba um pouco de tudo, são as startups. Porque eu tenho uma gama menor de funcionários e eles têm que tentar cobrir de tudo dentro daquela empresa. E para de startups, tem bastante oportunidade? Demais! Muita. Inclusive, eles estão fazendo a parte de imigração por startup bombar aqui. Eu já recebi aqui na minha casa uma menina que veio de Santa Catarina e ela estava vindo para aplicar a residência dela através de startup. Canadá está pegando startup no ar, dando tiro igual pombinho para cair aqui. E uma dúvida aqui interessante. Por exemplo, eu sou da área técnica. Eu sei que eu migrarei para a técnica, mas, por exemplo, estou supondo, tá? Para eu aplicar para uma vaga, por exemplo, de comercial numa startup, eu preciso de formação técnica, formação mesmo, faculdade da área, ou eles estão cortando isso também na... Porque, por exemplo, o Google não contrata mais quem tem faculdade. Eles contratam com faculdade e sem faculdade também. As startups aí estão com esse conceito também? Olha, o que eu vejo muito aqui é assim, por exemplo, por mais que você não tenha faculdade, você não tem a parte acadêmica, mas você tem muita experiência na área, eles contratam. No Brasil é diferente, você tem que estar muito bem academicamente, mas nem sempre você tem experiência, né? É o famoso, não vou nem falar, mas enfim, né? Então, aqui, assim, digamos que você, Matheus, esteja trabalhando há 20 anos, sei lá, com instalação da lâmpada azul na casa da vovó Zunira. Então, eles vão falar, puta, eu preciso de alguém que trabalhe instalando a lâmpada azul. Mas o Matheus, ele não tem experiência acadêmica, ele só tem experiência, né, de hands-on, né, o que eles chamam aqui, de ir lá e fazer. Se você se vende bem na sua entrevista, isso é um ponto que eu quero falar antes de a gente terminar, que eu sei que está acabando. Se você se vende bem na sua entrevista, eles te contratam mesmo sabendo que você não tem a parte acadêmica. Entendeu? Então, eu acho que também é possível. A parte de startup depende, tá? Porque eu vejo muito startup que lida muito com tecnologias, de softwares também. Então, você tem que estar meio ligado na situação. Mas eu não acho impossível, não. Eu só quero pegar um link aqui, que a Andrea falou, de quando você tem um pouco de tudo, você não sabe nada, que é uma coisa que o Matheus muito fala, que é o famoso atirar para todos os lados, né? Eu já ouvi você falar muito isso nas suas lives. Você faz um currículo para atirar para todos os lados.
Gente, não existe atirar para todos os lados. Isso é uma cultura antiga do Brasil que não tem que dar continuidade. Entendeu? E nem aqui, nem no Brasil. Não existe atirar para todos os lados. Você tem que fazer o seu currículo para aquela vaga e abraçar. A vaga é minha, e ir confiante. Outra coisa que é muito diferente aqui e do Brasil. Aqui você se vende na sua entrevista. Você é o melhor dos melhores. Acima de você só tem Deus. E você tem que mostrar isso. Entendeu? Não é igual no Brasil que você... Ai, seja humilde. Ai, eu sei, mas se você quiser eu aprendo. Não. Aqui tu sabe, sei. Sei e faço assim e faço assado. E você não vai achar melhor do que eu. E se você se vender bem, eles te contratam na hora. Uma coisa que... Marcelo, eu tenho um exemplo claro sobre isso, porque quando eu morava em Vegas, me arrumaram um trabalho que eu nem sabia o que era. Falaram assim, Matheus, pega e vai. Eu cheguei lá e fui. Cheguei lá, tinham 3 posições, que era match coordinator no evento de jiu-jitsu, outro era para ficar, tipo, só monitorando o pessoal, e o outro era para ser mesário. Cada um tinha um salário, e o salário melhor era o de match coordinator. Então eu falei, mano, eu vou ter que trabalhar disso. Aí eu lembro que só que eu pegava e falava assim, você tem experiência? Aí o maluco, sim. Aí até que foi contando, chegou a mim, você tem experiência? Eu falei, balancei a cabeça e fui. Chegou na hora, ele foi me entregou um colete, falou, olha, você vai trabalhar no match 7, tá bom? Você vai coordenar essas lutas, me deu uma prancheta com as lutas. E eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Eu colei só com o ouvidinho do lado do maluquinho, ele explicando para outro também que eu não sabia. E eu peguei o básico. Desse básico eu peguei e comecei fazendo as lutas. E naquilo que eu fui fazendo a luta, fui me desenvolvendo. E no final, o meu match foi o primeiro a acabar. Que aí, no caso, o primeiro match ganhava o bônus. Uhum. E o meu match foi o primeiro a acabar e eu consegui fazer as outras lutas, que é a luta do absoluto. Então, esse negócio de se vender é muito importante, porque às vezes você sabe. Você não sabe como, mas você tem as noções básicas, que é você ser aquele cara que é sagaz. Você vai ali, você sabe aonde buscar informação. Então, às vezes, saber tudo não tem como, mas saber onde buscar informação é importante. E isso é uma parte que eu acho que o brasileiro tira de 10, entendeu? A gente se vira. Matheus, eu sei que está chegando já a sua hora. Eu queria falar uma coisa aqui para todo mundo. E é Deixa as suas considerações finais, você, Andréia, para quem tem esse objetivo, o que precisa fazer, quem procurar, que aí você já arrebenta aí. Sim, na verdade, eu e a Andréia, essa semana, a gente estava igual uma louca e a gente preparou uma surpresa para quem segue Matheus Rangel e para quem segue Mundo Offshore. Surpresa mesmo, que eu nem sabia. A gente preparou uma surpresa, a gente preparou um e-book sobre como procurar e achar o emprego de seus sonhos no Canadá. A gente passou essa semana toda igual uma louca. E esse e-book está no link da minha bio. Vai lá no link da minha bio, tem o e-book grátis. E vai lá, baixa o e-book e vai ser feliz. Outra coisa, aqui tem uma pergunta que eu acho legal aqui. Fazer um college ou uma pós no Canadá facilita na hora de encontrar uma vaga? Depende. Mas pode ser que sim, tá? Pode ser que sim, porque depende de como que você vai interagir dentro do seu college. No meu caso, não me ajudou, tá? No meu caso, o que me ajudou foi a minha experiência do Brasil, ok? Na Andréia, eu já não sei. Eu acho que o que estar fazendo o college aqui te ajuda é que você vai estar aqui, né? Não Sim. o college em si, mas o fator de estar aqui. E poder fazer um network. Porque você está exposto à cultura, você está exposto a como funciona, você consegue acostumar com como funciona a hierarquia, as empresas, a busca de emprego, que é completamente diferente da do Brasil. Sim. A gente teve que reaprender tudo. Eu acho que estar aqui é o legal. Não o college, mas a oportunidade de estar aqui. A oportunidade de estar aqui, de aprender, de falar uma língua, de desenvolver mais e mais, né, a língua. Mas assim, gente, os colleges aqui, o ensino é o mesmo. O ensino de engenharia aqui no Brasil é o mesmo. E te falo que até eu acho que no Brasil, não estou falando mal do Canadá, porque eu moro aqui. Mas no Brasil a gente tem um ensino muito de excelência, entendeu? Mas no meu caso, o que me ajudou, o que fez o olho do recrutador brilhar, foi a minha experiência do Brasil. Minha experiência offshore, minha experiência com a inspeção, minha experiência com as normas internacionais. Foi isso que fez o olho brilhar. Então,
foca na sua experiência também. Considerações finais. Agradeço ao Mundo Offshore, agradeço ao Telmo do Mundo Offshore, Matheus, meu parceirinho. Muito obrigada por tudo. Baixe o livro. Tem que estar seguindo o Mundo Offshore, tem que estar seguindo o Matheus, tem que estar seguindo o Marcelo e a Andrea para poder baixar, ok? Vai no link da minha bio, @Marcela Peçanha, e vai lá e baixa o livro para você. Outra coisa, não é impossível. Se você tem um sonho de trabalhar fora, de conhecer um novo país, de aprender uma outra língua, gente, nada é impossível. Tudo depende de você, do seu foco e do que você precisa para seguir um caminho das pedras. Volto a falar, busque um mentor. Eu e a André, a gente está aqui para ajudar vocês, para fazer toda a parte de mentoria, né? Se você precisa fazer essa parte de currículo, cover letter, LinkedIn, resume, tudo para o Canadá, pode falar com a gente, vai lá no link da minha bio. A gente tem um site lá, vai lá e clica no nosso site. E aí no Brasil, eu não tenho dúvidas de que o Matheus é o cara no negócio. Eu sei porque eu conheço o Matheus há anos e eu sei que ele é um super querido, de verdade. Eu gosto muito de você, Matheus. Te admiro. Acho que, cara, eu sei que você saiu do nada e hoje, se você tá onde você tá, é porque você merece, porque você correu atrás, porque você é competente. E eu te conheci quando eu acho que você não era nada, estava iniciando a sua carreira, nem casado era. Mas, enfim, e eu te admiro demais, de verdade. Não estou falando isso porque eu estou aqui na live, mas, cara, eu te admiro demais, demais mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é o nome do André, que está aqui. Certeza. Uma super querida também, que eu conheci aqui no Canadá, parceira. Agradeço a todo mundo que está aí na live. E vamos fazer isso crescer, porque quando a gente se junta com pessoas que têm boa vontade e que querem crescer na vida, juntem-se com pessoas do bem, que vocês vão conseguir tudo, ok? Muito obrigada por tudo. Só agradecimentos. Gratidão. Déia, quer falar uma coisa, Déia? Queria falar que para quem pensa em imigrar e acha que talvez seja difícil, por exemplo, eu trabalho num projeto gigante, no maior projeto hoje da minha empresa na área de TI, e somos mais de 40 pessoas internas e mais de 140 contando todo mundo, né? E no meu projeto, dos 40 internos, nós temos 0 canadenses. Todo mundo é estrangeiro. Todo mundo veio para cá e imigrou. Então, o meu chefe é de um país, a minha coworker é de outro país, os meus GPs são de outro país. Todo mundo é de outro país. A minha diretora é de outro país. Todo mundo é de outro país. Então, assim, eu falo que o Canadá é um país feito por imigrantes, a área de TI tem gente de tudo quanto é lugar mesmo, e a área de engenharia também, eu acho que só está crescendo. Então, monta seu resumê, monta sua cover letter, procura a gente, vamos trabalhar junto para que vocês consigam, porque é um marketing, é realmente se vender. Então, o produto é você. Então, arruma teu produto, se arruma e vende para o teu cliente. Aquela vaga é exatamente aquele momento em que você vai parar, se adaptar e dizer exatamente o que aquela vaga está te procurando. Então, é aquele casamento, né, da vaga com você. Vale a pena, as vagas são muitas, a concorrência é grande. Então, entender como procurar emprego aqui, focar na sua carreira. E o que a gente está procurando, que é consultoria de carreiras, eu acho que é extremamente importante para que a gente evolua e para que a gente consiga crescer aqui no Canadá. Isso aí. Falou. Pessoal, sem palavras, né? Só queria... minha palavra hoje mesmo é mais agradecer, a gratidão por vocês terem disposto do tempo de vocês, a Marcela quanto a André, pessoal. Acabaram de sair do trabalho. São agora, se eu não me engano, 8 horas e 15, 20 minutos mais ou menos lá no Canadá. Então, eles saíram do trabalho correndo, vieram para cá fazer essa live com a gente. E elas entregaram conteúdo de altíssima qualidade. Não deixe de seguir, pessoal, a Marcela e a Andréia, porque elas vão estar colocando diariamente conteúdos no Instagram delas. Então, se você quer focar a sua carreira, Matheus, eu estudei aqui no Brasil, mas eu tenho um sonho de ir para fora. No meu Instagram, você não vai encontrar isso. Eu foco no mercado nacional, mas para quem quer ir para fora, a Marcela e a Andréia, elas estão focadas nisso, cada uma na sua área, mas o importante é isso, cada uma na sua área, que aí você consegue ainda mais ajudar. O Instagram da Andréia é Deia_D_Cunha, certo? Cunha, yeah. De novo? Vamos melhorar isso aí, tá, Andréia? Para ficar mais fácil. Porque senão fica mais... O problema é que não falta Andréia da Cunha no mundo, né? A minha mãe escolheu errado. Não, bota a Andréia
Meu sonho. Monta a empresa de vocês aí de recrutamento, de recrutamento de pessoas e bota o Empresa. Deia Underline, é o nome da empresa. Fica mais fácil. Tem, a gente ideia. tá lá no link da bio. A gente está com a página lá da nossa empresa que vai crescer mais e mais. E eu espero uma vai arrebentar. Telmo aqui no Canadá. Eu acho que a gente vai se encontrar no Texas. Tô aqui, ó, falando. Bora pro Texas. E no Canadá eu tenho um amigão aí, o João Manuel, já falei já já passei o arroba dele pra Deia, acho que a Marcela também já conhece o João, que por sinal tá fazendo até um evento de finanças no Canadá, o Financial Valley, aí no Canadá, então é um evento bem legal. Então, eu quero agradecer muito você que meu seguidor tá aqui, não deixe de seguir as duas aqui, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na sua carreira e no seu sonho de ir pro Canadá. Pro Canadá a princípio, depois a empresa vai expandir para os Estados Unidos, depois vai para outros países, mas a princípio só Canadá. Já é muito para ser uma mudança drástica na sua vida e que eu tenho certeza vai impactar positivamente tudo aquilo que você pensou, seus pais pensaram para você, vai ajudar muito. As minhas considerações finais, eu aprendi muito com vocês hoje. A Marcela, eu já rasgo elogios para ela há muito tempo, e se eu ficar falando vai ficar até redundante. Se você quiser elogios, da Marcela, vai nas lives antigas aí, que tem muito elogio que eu fiz para a Marcela já. Senão fica muito redundante aqui. E para a Deia, foi um prazer imenso conhecer você, por mais que seja virtualmente, mas eu tenho certeza que quando a gente conhecer pessoalmente, vai parecer que nós nos conhecemos há anos. Então, a internet acaba ajudando bastante nisso também. E eu tenho bastante colega que é da área de TI, alguns que não é muito da área de TI, mas é da área de marketing digital, que relaciona um pouco, que aí eu vou estar até passando do seu arroba para eles tirarem bastante dúvida com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que ficou aqui com a gente até esse horário, são 10h22. E a próxima live já está praticamente engatilhada aí, pessoal. É só o começo e vamos arrebentar. Quero dar já tchau todo mundo. Não deixe de seguir o pessoal, Mundo Offshore, Marcela, Deia. Que você não me segue também, @MatheusRangel. E arrebenta aí, pessoal. Tamo junto. Pode falar, Marcela. O pessoal tava querendo saber onde que vai ficar essa live, porque tiveram algumas pessoas que não conseguiram estar aqui assistindo. Então, por favor, falem para elas. A live, ela vai ficar aqui no Instagram durante 24 horas. Porém, eu vou colocar ela no YouTube até... Hoje é terça? Até quinta-feira essa live já tá no YouTube. Tá bom, pessoal? Aí eu vou passar o link para Marcela e para Andréia e para o Mundo Offshore, claro, e eles vão estar distribuindo esse vídeo para vocês. Eu vou botar no meu, vou botar também no Mundo Offshore, porque são conteúdos que precisam ser disseminados para várias pessoas. Muito obrigado a todo mundo, a Marcela, a Andréia, e é só o começo. Vamos arrebentar. Beijão pra vocês. Bye, bye. Bye, bye. Para quem está escutando em espanhol, adiós, amigo. Se você está em francês, au revoir, a bientôt. Valeu. Valeu.